aqui no estúdio do Bate Pronto Curitiba e acompanhar a nossa resenha ao vivo. A nossa enquete está no ar, a gente quer saber de você se a saída do Felipão comprometeu o ano do Atlético. Sim ou não? Foi o que disse o presidente Mário Celso Petralha ontem na entrevista coletiva. 67% estão achando que sim, que a saída do Felipão comprometeu o ano do rubro-negro e 33% achando que não. Continue dando o seu voto, daqui a pouquinho a gente traz mais uma parcial e o resultado final. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante e ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos da Licani está de volta para esmiuçar um pouco mais as palavras do presidente Petralha. Vincenzo. Vamos lá, Tete, vamos ouvir o Petralha agora, né? Ele falou sobre bastante coisa. No primeiro bloco a gente comentou bastante sobre o que ele comentou lá na entrevista coletiva que ocorreu ontem lá na Arena da Baixada, às 5 horas da tarde. Agora vamos ouvir o Mário Celso Petralha. Primeiro, eu dei uma juntada nas falas dele, fez falas bem alongadas, na verdade. Dei uma cortada nas falas, juntei mais ou menos ali as que tinham o mesmo assunto. E vamos ouvir primeiro o Mário Celso Petralha falando sobre o balanço do ano de 2023, o que funcionou, o que não funcionou. Ele falou que o ano foi espetacular. Vamos ouvir o Mário Celso Petralha. Foi um ano espetacular para o Atlético Paranaense. Se deixarmos de lado o futebol, estamos aí em 7º, 8º, tivemos alguns problemas no planejamento esse ano, com a interrupção dos trabalhos do Felipão, que nos deixou no meio do caminho, impôs, sem nenhuma desculpa, foram as condições que nós vivemos e somos os reais culpados e responsáveis por tudo que aconteceu. E imputou o Paulo Turra que fosse o técnico nosso e nós concordamos porque ele conduziria os trabalhos, né? Lamentavelmente nos deixou, não teve a simplicidade de me dar um telefonema dizendo que se sairia do Atlético. Preferimos prestigiar o nosso auxiliar, que nos mostrava condição e capacidade, e não caímos para a segunda, né? Tem aí grupos da cidade que mesmo com a SAF, pagando as contas, investindo, eles investiram o dobro que nós investimos. 2024 será melhor que 2023 e que, infelizmente, não vamos competir com a Libertadores, não vamos, esse ano ficaremos fora da Libertadores, mas quem sabe ganhamos o tricampeonato da Sul-Americana. Vamos fazer um time extremamente competitivo para concorrer com esses gigantes que faturam 1,2 bilhão que o Flamengo deve faturar esse ano. O que podemos ter ficado devendo não foi um ano que hoje a torcida, já pelos níveis que nós alcançamos, já se sente no direito de nos obrigar a disputarmos todos os anos a Libertadores. Tá aí o Petralha, então. Fala em alguns pontos nessa fala, comenta a influência do Felipão no começo do ano, comenta também que o Atlético vai montar um elenco forte, vai reforçar o seu elenco, mas depois, no final ali, ele comenta que a torcida se sente no direito de obrigar o Atlético a jogar a Copa Libertadores em todos os anos. Furacão que não deve se classificar, a chance é muito pequena de se classificar para a Copa Libertadores. Pra gente falar mais sobre esse ano de 2023 do Atlético, Petralha falou sobre o treinador, falou que o Atlético vai contratar um treinador para 2024. Então continuaremos com o mesmo treinador, já nos ajudou nesse mandato tampão. Não foi 100% como nós queríamos, mas também
nos deixou 7º, 8º lugar, dependendo dessas últimas 3 partidas. E se nós não tivéssemos tido as lesões que tivemos, com certeza nós estávamos disputando o título e garantido para a Copa, para a Libertadores, entre os 4 primeiros. Tá aí o Petralha então, ano que foi determinado aí pela troca de treinador, segundo ele, fala que vai contratar um treinador, mas que se não fossem as lesões, o Atlético estaria disputando o título e garantido para a Copa Libertadores entre os 4 primeiros colocados. Não sei se estaria disputando o título, mas que estaria brigando muito melhor pela Libertadores, isso eu não tenho a mínima dúvida. As lesões esse ano atrapalharam muito, né? E daí que é o que a gente estava falando no primeiro bloco de força de elenco, né? Que as lesões podem acontecer com qualquer um, né? Qualquer time pode ter lesão. Você vê como o Palmeiras teve que se reestruturar com a lesão do Dudu. O Palmeiras, quando o Dudu se machuca, vive uma instabilidade gigante, chega a ficar com 4 derrotas em sequência, né? E cai pela tabela, chega a ficar em 6º, se eu não me engano. O Atlético passa o Palmeiras. Sim, chega a passar, né? O Palmeiras, sim. E daí, o Palmeiras conseguiu se reinventar, e porque tinha elenco, né? Porque tinha o Endrick à disposição para jogar, porque tinha o Arthur para jogar, porque tinha o Breno Lopes vivendo um momento incrível, né? Então, são jogadores que fizeram uma diferença no momento de trocar. O Atlético sem o Vitor Roque teve o Pablo, sem o Pablo teve o Rômulo. Sem o Rômulo? Sem o Rômulo. William Bigode. Claro que não vai ter elenco no mundo que vai ter 4 jogadores da mesma posição no mesmo nível. É impossível. Mas o problema foram as outras posições no geral. O Vitor Roque fazia muita diferença. Então, mudar de Vitor Roque para mudar para Pablo muda a característica de jogo. Sim. Né? O Atlético tinha uma característica pro Vitor Roque, que é um cara que ataca muito espaço, que faz muito facão, é um cara que é muito forte fisicamente, que busca a bola muitas vezes, né? Que consegue, às vezes tem esse poder de decisão de ir pra cima do marcador, puxar e bater, como ele fez várias vezes, fez gols inclusive assim. Então mudou a característica. Naturalmente que o Pablo não é tão jogador quanto o Vitor Roque. O Vitor Roque teve no Barcelona. Quando não teve um lateral esquerdo, teve que improvisar Christian. Aí não teve mais o Christian porque se machucou, e o Christian era uma peça fundamental no Atlético. Aí vem o Vidal se machuca. Aí sai o Kelvin, o Maddison se machuca, não tem outro lateral direito, que o Bruno Pérez não tem condição. Então, o Atlético esse ano esbarrou por não ter elenco, né? Então eu espero que a montagem do elenco do ano que vem seja melhor. Quanto ao Felipão, eu não gosto de colocar o Felipão como um diretor de futebol, porque o Felipão não era tão esse diretor de futebol, né? Ele era mais um coordenador geral, coordenador, né? Um integrador ali, né? Aquele cara que tinha o contato com a diretoria, com o Alexandre Matos, e tinha o contato com o Turra, com o elenco, né? Que tinha muito respeito dentro do vestiário. Acho que o Atlético precisa, não sei especificamente dessa figura de coordenador, mas realmente um diretor de futebol. E para trazer, pensando nos últimos anos, em 2020 o Atlético, num momento muito sensível na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, traz o Paulo Tuori, e aí o time vira na temporada. Em 2022 o Atlético toma 5 do The Strongest na Bolívia, traz o Felipão e o time vira na temporada. Nesse ano, quando o Felipão deixa o clube, o Atlético não vai atrás dessa Não traz ninguém, né? Não traz ninguém. O Petralha falou que vai trazer um sucessor, vai trazer um diretor de futebol, mas também comenta que procurou um sucessor para a função dele, para 2024, para as próximas eleições do Atlético, também não encontrou. Vamos ouvir o Petralha falando sobre isso. O Janimar é responsável por toda a parte de mercado. É uma parte praticamente independente dentro do nosso organograma. Mas eu estava até hoje como CEO do clube, né? Por a questão de não me dedicar ao dia a dia, nós estamos buscando um CEO que fique responsável por todas as áreas administrativas do clube. O futebol, que é a parte objetivo final nosso,
Nós estamos trazendo um diretor de futebol profissional, diretor técnico, que o Paulo Tuori desenvolveu um certo período. Depois, Felipão acabou aceitando e não durou muito, lamentavelmente. Sem falsa modéstia, quem que vai encontrar um profissional com a minha experiência, com a minha disposição de tempo, que se disponha, que tenha vida economicamente, né, resolvida, que tenha condições de se dedicar 12, 15 horas por dia pelo Atlético? Realmente eu procurei sucessores, mas não encontrei. Tá aí o Mário Celso Petraglia, então. Procurou os sucessores, mas não encontrou ninguém para fazer a função dele. Claro, o Petraglia é um dirigente histórico no futebol brasileiro. Mito. E realmente é muito... Tira o chapéu pro Petraglia. muito difícil pensar em quem poderia suceder o Mário Celso Petraglia. Mas é até lógico a gente pensar na venda da SAF do Atlético. Quando o Petraglia disse que a venda da SAF... Vamos ouvir, na verdade, o Petraglia falando, antes de eu adiantar a fala dele, ele comentou aí sobre a venda da SAF do Furacão, que deve acontecer aí, se não em 2024, num futuro bem próximo. Nós não faremos loucura, mas vamos ter condições de mudar de patamar muito rapidamente, uma vez que nós fecharmos a nossa SAF. Vamos reforçar ainda mais dentro de uma condição nossa, porque a oposição está batendo numa palavra, numa frase que eu disse, e que nós batemos no teto. E realmente eu disse que nós batemos no teto. Batemos no teto nessas condições de associação sem fins lucrativos, porque a nossa avaliação chegou a 2,5 bilhões. Então, com o estádio, com o CT, com a marca, com os jogadores, com todo o ativo, porque nós optamos em incluir na SAF todos os ativos. Mas estamos revendo o modelo, quem sabe tirarmos o estádio, que baixa esses valores, para que fique possivelmente a viabilidade de entrar um parceiro. Ninguém compra nenhum jogador, ninguém vende nenhum jogador sem o meu consentimento. Aquilo que é estratégico, eu não deixei de atender e vou cuidar meu tempo, grande parte dele, para concretizar o último passo da minha missão, que é a transformação num clube empresa. Tá aí o Petraglia, então, fala sobre o último passo da missão dele no Atlético, o último passo de uma trajetória de quase 20 anos, né? 18 anos nesse momento, claro, teve aquela pausa de 2009 a 2011, mas quase 20 anos aí de trajetória de Petraglia no Atlético. O último passo vai ser a venda da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético. Então, pensando num sucessor, pensando no que vai suceder a carreira de Mário Celso Petraglia no Atlético, é lógico a gente pensar na SAF, mas ele disse que não encontrou ninguém com a capacidade de substituí-lo no Furacão, né? Ele chegou a citar que já tem conversas com empresas? Ele falou recentemente numa entrevista, voltou a falar ontem. O Atlético fez aquele roadshow que eles chamam lá nos Estados Unidos e ainda não tem um parceiro viável nesse momento, porque o valor é muito alto. Ele cita na resposta, né? 2,5 bilhões de reais é muito alto. Ele fala até que o Atlético considera tirar o estádio do pacote para ficar mais barato esse valor, para ficar mais real. Exatamente, mais viável para um parceiro chegue. Mas ainda não, segundo o Mário Celso Petraglia, nessa entrevista e numa entrevista anterior também recente, ainda não há um parceiro definido para comprar a SAF do Atlético. É que também é muito difícil, o Petraglia aparentemente ele quer vender uma SAF e que a última palavra seja dele, né? Então,
E aí é um grande problema. Quem que vai pagar 2 bilhões e meio e 500 milhões de reais Pra ser mandado. pra ser mandado, né? Português bem claro Pra isso. ser mandado, Você falou até que o Petralha é um mito, né? Eu acho ele muito mito. Porque pra mim mito é algo fictício. O cara, ele é o maior dirigente da história do futebol Ele é brasileiro. o cara, para. Em questão de profissionalismo, inovação, não tem comparação. Porque, claro, tivemos grandes dirigentes do futebol brasileiro, Sim. década de 80, década de 90. Você pega o Eurico Miranda, Sim. que o Eurico transformou o Vasco. O Vasco já era grande, mas com o Eurico, o Vasco se tornou gigantesco. Só que era daquele jeito que a gente sabe, né? Inclusive, quem não sabe, tem uma série nova aí do Eurico pra assistir, é só assistir. Então, assim, o Petralha é um cara que conseguiu criar mecanismos e criou um clube praticamente do zero, porque o Atlético tinha tido um ótimo período ali no início da década de 80. Com Washington e Assis, Com né? Washington e Assis, exatamente. E depois o Atlético ruiu. O Atlético quebrou. E daí, quando o Petralha volta, o Atlético simplesmente vira esse grande clube do futebol brasileiro hoje, que consegue ir para Libertadores em quase todos os anos, coisa que o próprio Vasco, Botafogo... Quanto tempo o Botafogo não vai para Libertadores? 2017 é a última, né? Que chega nas quartas de final. Desde então o Atlético jogou 4, 3. 17, 19, 20, 21. E 22? 22 agora, é isso. 23, né? 23 também não, pô, então... Então quase todo ano, né? Quase todo ano. Então, assim, eu acho que o Atlético ficou muito grande com o Petralha, mas aí tem que ter também esse entendimento da questão da venda da SAF, porque se o Petralha quer tanto isso, um sucessor, e esse sucessor vai ser o cara que comprar a SAF, tem que abrir mão. Não adianta você simplesmente falar, quero vender a SAF, quero 2 bilhões e meio, vendo tudo pra vocês aqui, mas eu mando. Não, pô. Não tem como. A intenção inicial, e até pelas falas do Petralha a gente percebe, a intenção inicial do Atlético era de vender 49%, ter ainda o poder, ter as ações majoritárias do clube pra tomar as decisões. Mas é uma questão que tá sendo reavaliada porque é difícil também encontrar um parceiro que aceite essa condição. E aí o discurso muda quando o Petralha fala que o Atlético busca um investidor com conhecimento de futebol. E aí fazer um comparativo com a SAF do Coritiba, né? Exatamente. A Corp não tinha esse histórico de investimento no futebol. E por isso que o primeiro ano, né, a gente tá vendo que foi o que foi. Nós falamos disso ontem. O Ale até usou uma frase recentemente aí de aprendendo no meio do caminho, né? Aprendendo com o carro andando, né? Digamos assim. Então, o Atlético não. O Atlético quer uma SAF, quer vender a sua SAF para um parceiro que já tenha esse investimento, já tenha esse histórico com o futebol. E aí, isso pode ser um indicador de que o Atlético não vai querer ficar, não vai mandar, né? Está aberto a receber proposta e que não vai ser o dono da última palavra, né? É o que eu espero, né? É claro que naturalmente todas as SAFs vai ter a palavra da instituição, da associação, sempre vai ter, né? E a gente falou sobre isso no Coritiba, que o Wilson Ribeiro de Andrade é o escolhido pela associação para dar essa palavra. Ele tem poder de veto em diversas situações, principalmente coisas institucionais. Só que quem vai contratar, quem vai gerir dinheiro, quem vai comprar jogador, vender jogador, é a SAF. E vai ser a SAF. E daí não vai adiantar o Petralha querer se meter nisso. Isso até me chama a atenção, porque ontem o Petralha confirma 4 nomes para a associação, né? Confirma 2 vice-presidentes do Conselho Deliberativo e mais 2 que entram no Conselho, voltam ao Conselho do Atlético. Esse reforço me soa estranho para um time que quer virar SAF, porque querendo ou não, essa estrutura da associação vai acabar sem muita função, né? Quando você tem um contrato de SAF. Que ainda não é uma SAF, né? Então, exatamente. Daí ainda tem um tempo. É necessidade, sim, claro, né? Você tem que seguir o estatuto. Sim, não, então, com certeza. Seguindo o estatuto, você tem que manter essa situação toda, né? Mas realmente, né? O pensamento é SAF. Eu acho que todo mundo já tá bem alinhado ali dentro, sabendo que em algum momento vai virar. Sim. Né? Porque isso é o que o Atlético bastante fala. O Petralha fala bastante Desde sobre isso. Desde 95 ele quer que o Atlético vire um clube empresa. Exatamente. E é isso que eu ia falar. E o valor que a gente vê agora, 2,5 bilhões. 2,5 bilhões, é claro que é resultado do que o Petralha, desse trabalho que ele fez sozinho. Com certeza. Batendo a mão no peito, chamando a responsabilidade, né? Um trabalho que vem sendo construído desde 1995. Então, e outra, é isso que a gente vem falando. Quer dizer, muito antes da gente falar em SAF no Brasil, o Atlético já estava num modelo empresarial.
estilo SAF. Então acho que essa, às vezes tem gente que vai falar, ai, mas olha o valor e tal. Gente, olha o que o Atlético construiu. Olha o que o Petralha fez com esse clube desde 1995. Então Tanto esse valor não é super faturado, digamos assim. Tanto não. É o que, né, enfim, é justo. Muitos dos patrimônios do Atlético está na KPSA, né? Os patrimônios do Atlético são do Atlético, né? O Petralha cita ontem na entrevista, o Grêmio tem um acordo, o presidente do Grêmio fala que o clube paga pra treinar, o Internacional tem um acordo com construtora pelo seu CT, o Atlético construiu o CCT, o Atlético, dado depois de todas as repercussões da reforma da Arena da Baixada, mas resolve esse problema, e agora a Arena da Baixada não tem nenhuma dívida, o Atlético já acordou como vai pagar essa dívida, o Atlético vendeu o naming rights da Arena da Baixada, o Atlético tem uma estrutura enorme do Atlético. E aí isso também, claro, encarece demais um projeto de SAF, né? E até ele falou ali, desculpa, TT, ele até falou na entrevista ali, no trecho que a gente ouviu, que talvez pensasse em tirar o estádio do negócio para que o valor diminuísse e fosse mais viável para vender. O Johnny tá perguntando aqui, Vincenzo, se o Atlético tem alguma dívida atualmente. Não tem dívida. Na verdade, claro, todo clube tem dívida. Sim. O Atlético tem, no último balanço lançado, terminou o ano de 2022 com 9 milhões de reais de dívida. Mas é uma dívida também que é facilmente resolvida, né? O Petralha fala que enquanto estiver dentro do faturamento do Atlético, não existe uma dívida, né? Se o Atlético faturar 9 milhões, a dívida de 9 milhões desaparece. Então, não tem uma dívida nesse momento. O último caso de dívida do Atlético era a Arena da Baixada. E aí o Petralha fala sobre esse acordo. Vamos até ouvir, inclusive, o Petralha, tem até mais uma sonora aí. Sobre o acordo tripartite. Ele fala que jamais teria feito e que isso acarretou em muita coisa, mas que está resolvido. Tripartite eu jamais teria aceito, porque foi feito no triênio de 9, 10 e 11. Foi assinado o tripartite em outubro de 10. Então, quando nós voltamos em 12, pegamos essa solução que realmente na prática está até agora aí sob júdice. Tá aí o Petralha então, fala do acordo tripartite, o Atlético já acordou com a prefeitura e com o governo do estado como vai pagar a reforma da Arena da Baixada. Em outros trechos dessa entrevista ele comenta que esse preço chegou a ficar em R$1 bilhão a reforma da Arena da Baixada. Mas depois dos cortes de juros, de moratórios, enfim, o Atlético conseguiu cortar essa dívida para menos da metade. E aí sim, vai conseguir pagar junto ao governo do estado e à prefeitura de Curitiba. Então era a única dívida que assustava o Atlético, que impedia e claro, segundo o presidente Mário Celso Petralha, que impedia o Atlético de investir com força no futebol. Tanto que em 2022, quando começa a resolver esse problema, o Atlético faz o seu maior investimento de sua história. Então era a única dívida considerável do Atlético, digamos assim. Nesse momento, nenhuma dívida. Participação da galera atleticana por aqui, o Aokiji dizendo que o Felipão foi a pior escolha que fizeram, além do time jogar retrancado, ele só diminuía o time. Participação bacana aqui da Mariana atleticana tá dando vários pitacos com a gente aqui no nosso chat. A Mariana diz que o Petralha administra muito bem o clube, infelizmente já sabe que quando for passar o legado vai ser difícil achar alguém à altura. E ela ainda faz um comentário aqui com relação ao Vidal, deixa eu só achar aqui o comentário, e ela falou que o Felipão não prejudicou porque ele jogava na retranca. O problema, que é o que veio depois dele, também foi muito mal. E ela ainda complementa falando da questão do Vidal, que o Atlético, o Vidal foi uma má contratação. Perderam logo depois e contrataram ele só pra jogar a Libertadores, e agora ele querendo ir pro Boca Juniors. Sul-Americana também. Jogar Sul-Americana, exatamente. O Boca Juniors que também sonda a contratação do Sampaoli, né? Segundo a imprensa argentina. Então o Vidal que sai do Flamengo por uma rixa com o Sampaoli, chega no Atlético falando que vai mostrar pro Sampaoli e tal, e aí vai jogar no Boca Juniors com o Sampaoli. Né? E o Johnny atleticano dizendo que o... Mariana falou que ela é coxa, tá, TT? Ai, desculpa, Mariana, mas mesmo assim, obrigada pela sua participação no debate. É que ela tava tão ferrenha aqui no debate atleticano. Mas a Mariana tem um ponto interessante que ela fala que o problema é que veio depois do Felipão também afetou, claro, também afetou. Mas pra mim é uma questão mais de adaptação de jogo, e acho que até comentamos ontem isso, né? Que o Atlético sai de um jogo com o Felipão,
um jogo mais reativo e vai jogar com o Wesley Carvalho de uma maneira completamente diferente. E aí esse período de mudança, de adaptação ao elenco, é o período das duas decisões do Atlético, né? Da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Então essa adaptação também é muito difícil no meio de uma temporada com o mesmo elenco, né? O Atlético, e aí entra no papo que a gente tem com o Antônio Oliveira no Coritiba. O Coritiba monta um elenco pro Antônio. O Atlético monta um elenco, querendo ou não, pro Felipão. E aí ter o Wesley Carvalho ali, claro, a adaptação é muito complicada. O Johnny tá sugerindo o Thiago Caprini. Seria uma boa opção pro Atlético? O Thiago Carpini, eu acho que é bem interessante. O nome é bem interessante, na minha opinião é bem interessante. Conversas no Atlético, o nome não é tão bem visto porque poderia cair num momento que a torcida ia cair de volta na história do estagiário. Exatamente. É um treinador que o não é tão experiente. É um cara jovem, mas ele fez uma temporada de 2023 absurda, a gente falou isso ontem, vice-campeão paulista com Água Santa, vice-campeão da Série B depois de ter pego o Juventude na 19ª colocação. É um baita de um treinador, só que é um treinador com pouca experiência ainda, e daí esse negócio de estagiário, essa forma pejorativa e, na minha visão, desnecessária de ser falada no geral, pode acontecer a mesma coisa com o Caprini. Eu acho que Carpini, perdão, eu acho que ele pode simplesmente entrar nisso se não for bem no começo do ano. Porque daí, não vai bem no começo do ano, já entra naquela de contrataram mais um estagiário, que a gente quer um técnico com experiência e tal, mas E é um nome com a